Bem, pessoal, dando prosseguimento ao nosso estudo sobre a função polinomial do segundo grau, hoje nós vamos estar tratando do assunto seguinte: raízes de uma função polinomial do segundo grau, correto? Então, para que nós venhamos determinar as raízes de uma função polinomial do segundo grau, como falamos em aulas anteriores, as raízes são os lugares onde o gráfico da função do segundo grau irá tocar no eixo x. E ele pode ter uma, duas ou nenhuma raiz, dependendo da situação. Então vamos verificar aqui alguns exemplos para que nós possamos ter convicção e determinar sempre isso com segurança, correto? Lembrando, para determinar as raízes da função do segundo grau, primeiro nós vamos precisar calcular o discriminante, que nós vimos em aulas passadas, que vale b ao quadrado menos 4ac, e logo na sequência usar a formulazinha x é igual menos b mais ou menos raiz de delta, ou do discriminante, dividido por 2a. Então nós temos essas duas equações básicas para que nós venhamos resolver e determinar os valores de x, que são as raízes dessa função do segundo grau. Então vamos lá? Nós temos um exemplozinho aqui, ó, y é igual a x ao quadrado menos 3x menos 4. Então, para que nós venhamos começar a resolução de uma função do segundo grau, vamos lá, primeiro passo, sempre igualar a função a zero. Então, igualando essa função a zero, olha lá, x ao quadrado menos 3x menos 4, isso daqui igual a zero. No nosso estudo inicial, para começo, nós vamos escrever os coeficientes. Então vamos lá? Quais seriam os coeficientes então dessa função do segundo grau? Vamos colocá-los aqui do lado: coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. O A é aquele que acompanha o x ao quadrado. Professor, mas não existe nada acompanhando o x ao quadrado. Existe o 1, só que ele não vai estar explícito para você. Então, coeficiente de x ao quadrado, 1. Coeficiente do x, ou b, no caso aqui nós temos menos 3. E o nosso termo independente, menos 4. Então, pronto, nós já temos os coeficientes. Vamos lá? Primeira formulazinha que nós já temos. Delta igual b ao quadrado menos 4ac. Então, delta b ao quadrado menos 4ac. Utilizando de uma substituição simples, vamos verificar o que nós vamos ter? Delta é igual. Nós vamos ter menos 3 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c, que é menos 4. Então, delta ficou igual 9 mais, menos vezes menos, mais 4 vezes 1, 4 vezes 4, 16. Então, nós encontramos que o nosso discriminante é igual a 25, beleza? Partindo para a nossa segunda etapa, ou para a nossa segunda fórmula. Veja bem, a nossa segunda fórmula, nós temos que x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, x é igual a menos, vamos lá, fazendo a substituição simples, pessoal. O b, menos 3, mais ou menos raiz quadrada do nosso discriminante que nós encontramos aqui, 25. Tudo isso dividido, olha bem, por 2a. No caso aqui, nós temos que o a, ele possui valor 1. Então, teremos x é igual, olha, 3, mais ou menos, raiz quadrada de 25, 5, dividido por 2. Agora, nós teremos duas respostas. Veja bem, eu terei um x, que eu vou chamar de x' ou x1,
e eu terei um x, duas linhas ou x2. Como que nós determinaremos esse resultado? Veja bem que nós temos os dois sinais, mais e menos. Então eu vou fazer uma com mais e vou fazer a outra com menos. Olha lá, 3 mais 5, 8. 8 dividido por 2 deu 4. 3 menos 5 vai dar menos 2. Menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Muito bem, então nós determinamos que as raízes dessa função do segundo grau, elas foram 4 e menos 1. Muito bem? Então, este é o modo como nós vamos determinar a resolução, as raízes de uma equação do segundo grau completa. Agora, pessoal, veja bem, as funções do segundo grau, elas também podem aparecer de maneira incompleta. Então, agora nós vamos começar verificando como seria uma equação do segundo grau na forma incompleta e qual seria a resolução dessas equações. Correto? Então vamos lá? Primeiro modelo de incompleta é quando a equação ela possui a forma y é igual a x ao quadrado mais bx. Então, nós vamos verificar que nesse tipo aqui está faltando o termo independente. Então, vamos dar uma olhada como seria um exemplo. Olha só, y é igual a 3x ao quadrado menos 9x. Veja bem, nós temos então uma equação do segundo grau e essa equação do segundo grau não possui o termo independente. Então você pode resolver normalmente pelas fórmulas faladas no exemplo anterior ou então por um método simples que vai agilizar o processo. Veja bem, vamos lá? Primeiro, nós vamos igualar a zero. Então, 3x ao quadrado menos 9x igual a zero. Segundo passo, você vai colocar o termo x em evidência. Olha só, colocando o termo x em evidência. 3x ao quadrado dividido por x, vai sobrar para a gente 3x. Por quê? X vezes x, x ao quadrado, menos 9x dividido por x. Vai sobrar quem? Vai sobrar simplesmente o 9. Por quê? Porque x vezes 9 é 9x, isso daqui igual a zero. Muito bem, colocamos em evidência. Agora, nós vamos partir para a resolução final. Sempre você vai pegar o termo x que ficou isolado sozinho e igualar a zero e vai pegar o parêntese que sobrou aqui isolado e também igualar a zero. Então vamos lá? Nós teremos que x é igual a zero, que já é a nossa primeira raiz. Então veja bem, todas as vezes que nós não tivermos o termo independente, zero vai ser raiz automaticamente dessa função. E 3x menos 9 também igual a zero. 3x igual a 9. Então, terminando aqui, nós teremos x é igual a 9 sobre 3, x igual a 3. Então, essa função ela possui as duas raízes. Quais são essas duas raízes? X igual a 0 e x igual a 3. Correto, pessoal? Então, nós falamos sobre o primeiro modelo de equação do segundo grau na forma incompleta. Correto? Agora, vamos falar do segundo tipo, que é a equação do segundo grau na forma incompleta. Pode aparecer para a gente. Veja bem. Segundo tipo, y é igual a x ao quadrado mais c. Veja bem que nesse modelo está faltando o termo bx, então o termo b ele está omitido pode ser que o coeficiente seja zero, com certeza ele seria zero e ele não apareceu para a gente. Então, como que isso pode aparecer? Veja bem, y é igual a 2x ao quadrado menos 50. Então, essa daqui seria uma equação do segundo grau incompleta, onde o termo bx não apareceu para nós. Como resolver esse modelo de equação? Para começar, vamos lá, igualamos a zero. Então, 2x ao quadrado menos 50 igual a zero.
Poderíamos usar as fórmulas que nós utilizamos anteriormente, as fórmulas de delta, do discriminante e a fórmula do x, ou então esse método mais prático. Veja bem, pessoal, tranquilo, 2x ao quadrado é igual a 50, então eu terei que x ao quadrado igual a 50 sobre 2, x ao quadrado é igual a 25, e aí nós devemos lembrar que toda vez que nós temos um termo ao quadrado, se eu passar esse termo ao quadrado para o outro lado, ele vira raiz quadrada. Então eu tenho que x é igual mais ou menos raiz quadrada de 25, e a partir disso nós teremos que x ele é igual mais ou menos 5. Beleza, pessoal? Então, nesse tipo, nós encontramos que as duas raízes são quem? Uma é menos 5 e a outra mais 5. Nesse modelo de função, quando falta o termo b, nós vamos encontrar sempre que as raízes elas são opostas. Se uma é mais 5, a outra é menos 5. Se uma é menos 10, a outra é mais 10, correto? Então essas daqui são as três formas que podem aparecer para nós, essas funções do segundo grau, em que elas tenham resolução, em que elas tenham raízes. Então esses daqui são os três modelos que nós podemos utilizar. Lembrando que esses dois casos especiais, eles também podem ser resolvidos tranquilamente pelas fórmulas apresentadas no primeiro exemplo, que é a fórmula do discriminante, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, e logo na sequência x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Valeu?